ser minha igreja, pois o momento é agora. Há tempo ela te espera, vivendo em grande sofrimento. Vá buscar minha amada, ela espera por este momento. No abrir e fechar de olhos, os mortos em Cristo ressuscitarão. Os vivos serão transformados e arrebatados, deixando esse chão. Juntos então subiremos, Meus queridos irmãos, boa noite. Olha eu aqui de novo. Oh, glória a Deus! Neste momento, 18 horas e 19 minutos. Aqui estou. O que está fazendo aí, pastor Mário? Estou aqui em Campinas. Estou fazendo neste momento, iniciando o pré-culto do nosso grande culto, o culto tradicional de louvor e de glorificar o nosso Deus. Então, queridos irmãos, nesta pré, que lá começa às 19 horas, eu vou ter a chance de levar uma palavra que Deus me deu esta tarde, uma palavra no qual eu quero dizer para os irmãos que é necessário divulgá-la. Hoje nós vamos falar da parábola do bom samaritano. Domingo, dia 6 de setembro, mês que inicia a primavera. Primeiro domingo do mês, as primícias. Muitas igrejas hoje têm o domingo da Santa Ceia. Nós fazemos no segundo domingo. Hoje, por motivos especiais, eu continuo em Campinas, pelo menos mais uns 2 dias. A minha esposa Regina está no Centro Médico de Campinas, desde sexta-feira de noite, com previsão de saída para amanhã. Devido à quimioterapia, ela atingiu uma imunidade quase zero. E nos dias de hoje, irmãos, e na idade dela, é a mão do Senhor segurando, abençoando e protegendo. Mas está tudo bem. Eu não estou lá porque eu estou proibido devido à idade. Tentei conversar lá na direção do grande hospital, Centro Médico. Eles disseram, eu falei, mesmo que eu assine um termo de responsabilidade, não, por conta da pandemia é até 65 anos. Muito bem, em primeiro lugar a obediência. E aqui eu estou em casa, com contato com ela por telefone, pelo zap, e tudo no final dá certo. Porque a gente entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu desejo a todos, a vocês que me prestigiam pelo Facebook, aos meus amigos lá da Borda da Mata, os obreiros que vão fazer o culto daqui a pouquinho, que Deus abençoe a todos vocês, que dê sabedoria, que esta palavra também seja algo que vai somar na vida de vocês, que esta palavra é algo que vai ajudar vocês, e a mim também, vai exortar, ensinando, e vai também nos corrigir, porque a palavra de Deus, ela também nos corrige. Vamos orar, irmãos, vamos agradecer a Deus por esse domingo, fim de tarde, início de noite. Vamos agradecer a Ele. Pai querido, meu Deus amado, mais uma vez eu estou aqui de improviso, mas isso é porque o Senhor me liberou. Porque se o Senhor não me libera, nada acontece.
nada se faz. Eu peço nesse momento, Senhor, que cada um de nós, tanto eu como os ouvintes, aqueles que estão nos prestigiando, passamos a colocar dentro do nosso coração que a nossa glória é uma flor vinda da erva, e que a erva, ela murcha, ela seca e a flor cai, mas que a palavra de Deus permanece para sempre, que a glória do Senhor, e que a palavra dita hoje, nós vamos ver 3 situações nesta parábola do bom samaritano, e tenho certeza que vem do Senhor, esta sabedoria do Senhor, a ilustração do Senhor, a correção do Senhor. A mim cabe somente abrir a minha boca, e sempre consciente que a palavra, a voz é minha, mas a palavra é do Senhor. Pai, muito obrigado. Mas, meus irmãos, sem perda de tempo, vamos para a palavra de Deus, que eu tenho certeza que não vai ser por acaso. Tenho certeza, meus irmãos. A parábola do bom samaritano está no capítulo 10 de Lucas, do versículo 25, ela vai do versículo 25 ao versículo 37. O Evangelho de Lucas. Maravilha, irmãos, maravilha. E nós vamos explanar e vamos ver o que nós temos de interessante para tirar desta parábola. Vamos ler, irmãos, vamos ver. Capítulo 10, versículo 25, diz assim a palavra do Senhor: E eis que se levantou certo doutor da lei, e para o experimentar, disse: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Versículo 26, perguntou-lhe Jesus: Que está escrito na lei? Como lês tu? Amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Está lá em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Então, irmãos, vamos nesses 2 versículos, vamos já começar a explanar alguma coisa que haja de entendimento e que haja de coisas que vai somar para nós. Esse certo doutor da lei eram pessoas especialistas no Pentateuco, no Deuteronômio, no Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio. É o 5º livro. E eles são especialistas. Mas o interessante é que ele perguntou para Jesus: o que eu preciso fazer? Já que o Senhor é mestre, já que o Senhor disse que o Senhor é filho de Deus, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Interessante que Jesus recebeu essa pergunta e fez 2. Ele fez 2 perguntas ao mesmo tempo. É sabedoria, irmãos. É inteligência, é discernimento. Perguntou-lhe Jesus: que está escrito na lei? Uma pergunta. Como lês tu? Quer dizer, como você entende? Como você interpreta? Sem ele dar a resposta, ele fez 2 perguntas. E respondeu ele. Claro, ele conhecia. Se ele praticava, eu não sei, mas ele conhecia, ele era o doutor da lei. E ele leu Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, que está respondido por ele no versículo 27 aqui, que ele respondeu assim: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Maravilha, né, irmão? E Jesus, no versículo 28, tornou-lhe Jesus, quer dizer, voltou Jesus: respondeste bem,
faze isso e viverás. Novamente, agora Jesus não perguntou, Jesus deu a resposta e aconselhou. Ele disse: está certo o que você falou, mas faça isso, que você viverás, que você terá vida eterna. Esse viverás é vida eterna, meus irmãos. No 29, ele, querendo questionar e justificar, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Nova pergunta do doutor da lei para o mestre Senhor Jesus Cristo. E no versículo 30, Jesus, prosseguindo, disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó. Aí, meus irmãos, que eu quero que vocês entendam. O que gerou a parábola foi as perguntas do doutor da lei. Quando ele perguntou que primeiro amasse a Deus, quando Deus perguntou o que diz a lei, e ele respondeu, e quando ele perguntou alguma coisa querendo justificar, que ele perguntou: e quem é o meu próximo? Isso gerou a parábola, que é a que nós vamos analisar agora. Capítulo 30, Jesus disse assim: Jesus, prosseguindo, disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Essa estrada de Jericó a Jerusalém era uma estrada perigosa, era uma estrada de assaltantes, era uma estrada de muito declives e aclives. E esse homem foi assaltado, foi despojado, foi espancado e estava lá semi-morto, estendido no chão. No 31 diz assim: casualmente descia pelo mesmo caminho, ou seja, pela mesma estrada, certo sacerdote, e vendo, passou de largo. Pastor Mário, explica isso aí. Na mesma caminhada, no mesmo sentido, descia um sacerdote, que deve ter ido em Jerusalém prestar serviço, e estava voltando. Quando ele viu aquele moribundo, aquele homem machucado, assaltado, desfalido, ele cortou volta. Por isso que quer dizer passou de largo. Ele cortou volta, ele passou longe, como se algo estivesse cheirando mal. No 31 diz assim: casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Isso eu acabei de ler agora. No 32, de igual modo, também um levita chegou àquele lugar, viu-o e passou de largo. Irmão, nós estamos vendo dois crentes, dois homens de Deus, dois prestadores de serviço. Um era o sacerdote e o outro era o levítico. Era um levita que ele podia estar louvando, ele podia estar cuidando das coisas da igreja, ainda era o tabernáculo, ele podia estar sendo responsável pelo altar de incenso, pela pia lavatória, pela mesa de pães asmos, pelo candelabro feito de ouro maciço, pelo altar de incenso e pela arca. Na hora de carregar, talvez na hora de passar um pano, não sei,
E esses dois homens, Jesus estava mostrando nessa parábola, que eles conheciam também a lei, como o doutor da lei mostrou que conhecia, mas não praticavam. Veja que interessante, né? Por que Jesus soltou essa parábola? No 33, mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e vendo, encheu-se de compaixão. Sempre as coisas as coisas que não é para ser é que acontece. Quem é que teria que estar lá? Aqueles dois homens. Os dois homens passaram de largo. Mas o samaritano, que os judeus já não se davam, o samaritano que era considerado de pagão, ele usou a lei, ele praticou a lei, porque aquilo chamou a atenção dele. Veja o que ele teve. Ele teve compaixão. Ele se pôs no lugar daquela pessoa. Ele não estava interessado se era samaritano, se era o que ele era. Ele não estava interessado nisso. Ele estava interessado que ali era um ser humano que tinha dor como ele tem alma como ele tem sentimento como ele tem. E veja o que ele fez. Ele teve compaixão, ele colocou no lugar daquela pessoa. No 34 diz: e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Ele pegou, colocou em cima do animal, buscou a primeira estalagem, a primeira pensão, e chegando lá, se não tinha ninguém que fizesse os curativos, ele fez, porque era um homem hábil, era um homem capaz, era um homem cheio de amor, cheio de compaixão. Ele pousou lá, dá para entender que ele pousou junto com esse homem que foi assaltado. No versículo 36, do 35, diz assim: no dia seguinte, isso é porque ele pousou junto, tirou 2 denários, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que gastares a mais, eu te pagarei quando voltar. Pousei essa noite, está aqui quanto ficou o meu pouso, está aqui esses 2 denários, que é para a pousada e os cuidados deste homem, que eu não conhecia, e vou seguir o meu caminho. Na volta eu vejo como as coisas andaram. Por isso que ele diz: cuida dele, e tudo o que gastares a mais do que os 2 denários que ele deu, eu te pagarei quando voltar. Isso chama amor, isso chama compaixão, isso chama benignidade. Quando Jesus conta essa parábola aí, e ele cita o bom samaritano, daqueles que eram para fazer esse socorro, mas o que menos alguém esperava, jamais o judeu esperava que o samaritano ia fazer isso. Eu me lembro também dos 10 leprosos, que nem chegaram a entrar, sair da aldeia, viram Jesus chegando, clamaram para Jesus. Jesus ia entrar na aldeia, Jesus não tinha medo, não. E quando eles clamaram a Jesus, Jesus já sabia que eles já estavam sendo limpos. Jesus disse: vai e procure o sacerdote, que aquele tempo era o sacerdote que colocava no isolamento, e era o sacerdote que tirava. Vai e veja.
pede para o sacerdote examinar. E nem chegaram no caminho, nem chegaram próximo ao sacerdote, já viram que estavam todos limpos, todos lisos, todos curados. E a Bíblia diz que só voltou um. Só um teve compaixão, só um teve amor, só um teve gratidão e foi aos pés de Jesus. Os outros 9, que eram judeus, que não era samaritano, que era para praticamente ir os 9 e o outro ficar, os 9 disseram um para o outro: olha, faz tantos anos que eu não vejo a minha família, faz tantos anos que eu não vejo os meus filhos, eles estão precisando do meu trabalho, vou para casa, vamos para casa, vamos para nossa casa. E esqueceram daquele que fez a obra. E quando esse chegou e se postou perante Jesus, Jesus disse: mas só este é que veio? Dos 10, só este veio? E ainda um samaritano? Por isso que eu me lembrei, irmãos, por isso que eu me lembrei. E aqui era a mesma coisa. Jesus poderia dizer: mas espera um pouquinho, se Jesus fosse o dono da pousada, né? Se Jesus fosse o dono lá da onde ele foi hospedado, hospedaria, Jesus ia dizer: mas espera um pouquinho, é o senhor que está socorrendo esse homem? O senhor não é samaritano? Cadê o levita? Cadê os judeus? Cadê o sacerdote? É a mesma coisa, irmão, é a mesma coisa. E Jesus completou a pergunta, agora ele apertou o doutor em lei, no 36. Qual, pois, desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Vamos fazer a pergunta de novo? Qual, pois, desses 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Lembra-se que o doutor da lei perguntou: e quem é o próximo? E no 37 respondeu o doutor da lei: aquele que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e faz tu o mesmo. Vai, doutor da lei, e aprenda a praticar a lei. Porque se você praticasse a lei, Jesus queria dizer, né? Você não me faria essa pergunta de quem é o próximo. Nós queremos fazer uma explanação agora, irmãos, bem rápida, para que vocês entendam. No versículo 25, irmãos, Primeiro nós vemos um doutor da lei perguntar ao Senhor Jesus como herdaria a vida eterna. No versículo 26, nós vamos ver o Senhor Jesus, no lugar da resposta, ele soltou 2 perguntas. No terceiro, versículo 27, vemos que a resposta do doutor foi correta. Sim, ele conhecia a lei. No 28, na quarta situação, no versículo 28, vemos que o Senhor Jesus respondeu e aconselhou. Qual foi o conselho de Jesus? Faça o mesmo, que você terá a vida eterna, que você viverá. A quinta situação, versículo 29, nova pergunta. Essa foi o que provocou o Senhor Jesus entrar com a parábola do bom samaritano. Vocês vejam como é que Jesus trabalhava. Vocês vejam a sabedoria do nosso mestre.
E nessa conclusão, irmãos, eu quero dizer para os irmãos o seguinte: 3 pensamentos ou filosofia de vida que nos ensinou esta parábola. 3. A primeira: o que é meu é meu, o que é teu deve ser meu também. Opa, doido, olha, o que é meu é meu. Agora, o que é teu deve ser meu também. Essa é a filosofia, o pensamento, a atitude do salteador. Segundo, o que é meu, e o que é seu é seu. O que é meu, o que é seu. É o pensamento, a filosofia do sacerdote e do levita. Daquilo, chorai com quem chora, alegrai-se com quem se alegra. O que é meu, e o que é seu, e o resto, tchau. Não é mesmo? E a terceira: o que é seu, mas o que é meu pode ser seu também. Esta foi a filosofia, o pensamento do bom samaritano. Então, no exemplo 1 e no 2, nós devemos ignorar, jamais devemos praticar. O que nós devemos praticar, sim, é o terceiro: o que é seu é seu. Não vou pôr a mão. O que é seu. Mas o que é meu pode ser seu também. Conclusão, irmãos. Conclusão de tudo isso que nós falamos. O sacerdote e o levita eram pessoas que, como eu já disse, conheciam bem a lei de Deus. Eles trabalhavam na obra do Senhor. Eram pessoas também mestres de lei. E isso nos mostra o quê? Que eles vacilaram. Eles entendiam a lei, trabalhavam com a lei, divulgavam a lei, mas não praticavam. Tiago fala algo sobre isso. Seja ouvinte e praticante, porque senão tu estás enganando a ti mesmo. Tiago fala sobre isso. Isso é o que aconteceu com esses 2 homens. E esse acontecimento, Deus já alertou, já na boca de Isaías, há muito tempo atrás, há 600 anos antes de vir Jesus. Lá em Isaías 29:13, porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim com a sua boca, olha lá, e com os seus lábios me honra, me dão glória, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos do homem, em quem foi instruído. Então, meus irmãos, esta palavra de hoje serve para nós um grande alerta. Você e eu, nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como Senhor Salvador. Nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador que vem nos buscar. É só nós sentir o alarido de anjos, milhares e milhares de anjos. Jesus vem buscar a sua igreja. Nós que procuramos sempre buscar ser a igreja de Cristo, a igreja que está reservada para o Senhor,
A igreja que tem feito tudo para manter o azeite. A igreja que tem sido a noiva prudente, não a noiva imprudente, porque imprudente faltou óleo. O noivo chegou, elas tinham ido comprar o óleo, o azeite, mas as 5 prudentes. Nós somos essa igreja, nós precisamos ser essa igreja. Então, irmãos, vamos ser bons ouvintes, bons praticantes. Vamos pôr na prática a lei que nós aprendemos. Vamos pôr na prática o evangelho que nós ouvimos. Que sirva de lição para nós, esses 2 homens de Deus passarem de largo, passarem a distância. E aquele que não era considerado um homem de Deus, aquele que era considerado um pagão, ele demonstrou tudo como se ele conhecesse a lei e ele fosse um praticante da lei. Essas coisas ao contrário, essas coisas como Paulo diz, eu faço o que eu não devia, e o que eu devia eu faço. Essas coisas é que nos chamam a atenção, é que nos encanta no Evangelho. Vamos ficar com esta palavra, vamos ficar com esta palavra, e daqui 10 minutos, está entrando o nosso maravilhoso culto, direto da Borda da Mata, Minas Gerais, nesse culto abençoado, no culto de louvor e adoração, nas primícias do Senhor. Vamos orar, irmãos, vamos falar com Deus, vamos profetizar, vamos clamar a Ele, vamos agradecer, e tenho certeza que tudo vai ser coberto com o santo manto do Senhor. Pai querido, meu Deus amado, de posse desta palavra, Pai, eu digo muito obrigado, Senhor. Obrigado por o Senhor ter enviado ouvintes, Pai, pelo Facebook. Mais tarde, daqui a pouquinho, vai para o YouTube, e assim sucessivamente, porque a palavra de Deus tem que ser divulgada. Agora, meu Pai, dá, Senhor, a bênção para cada um de nós, Pai. Dai-nos, Senhor, a humildade para cada um de nós. Que cada um de nós tenha uma noite de sono abençoado, tenha um final de noite desse domingo abençoado. Amanhã, segunda-feira, é feriado, é 7 de setembro, é dia da independência. Que o Senhor faça de cada um de nós, Pai, ter a independência, ser independente do mundo, ser independente das coisas do mundo e ser dependente do Senhor, porque nós sendo dependente do Senhor e não sendo dependente das coisas do mundo, nós vamos poder apreciar as coisas belas, perfeitas e maravilhosas que o Senhor fez, faz e continua fazendo. Pai, muito obrigado. E eu profetizo agora nesta noite, neste momento, que o cego vai enxergar, que o surdo vai ouvir, que o coxo vai saltitar. Também eu profetizo que o desempregado vai empregar, que o triste vai se alegrar, o doente vai se curar, porque o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus de Pai, e tudo isso que nós falamos, glorificamos, oramos, clamamos, foi em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.